Filipenses, capítulo 4, do versículo 5 ao 9, começando no 5, diz assim: Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos agora a entendê-la, a recebê-la, para que possamos não apenas sermos ouvintes, mas cumpridores, fazedores da tua palavra. Abençoe agora a mensagem, abençoe agora os ouvintes. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e parece uma coisa simples, parece uma bobagem, mas é muito mais do que aparece de primeira vista. Se a gente olhar lá no versículo 8, no finalzinho, diz simplesmente essas duas palavras: nisso pensai. Nisso pensai. O versículo 8, como todo, fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude e louvor, nisso pensai. Então parece tão simples, não é para fazer nada. Está dizendo, nisso pensai. Hoje a palavra de Deus está nos dizendo, não para a gente fazer alguma coisa, mas para a gente pensar. É importante pensar. Especialmente porque hoje em dia nossas mentes, nossas cabeças estão cheias e ocupadas com tantas coisas. Umas coisas mais nobres e boas, outras talvez nem tanto. Hoje vivemos um tempo em que nós entupimos nossas mentes com toda espécie de coisa. É televisão, é rádio, é propaganda. E geralmente esse tipo de coisa fica ligado o dia inteiro. Né? Em muitos lares, a televisão, ou rádio, ou som, ou alguma coisa fica ligado. Assim que a pessoa acorda, vai lá e liga, e fica ligado até a outra pessoa ir dormir de noite, fica ligado. Né? E a gente está no carro, está ouvindo no rádio, a gente está andando, tem um radinho de pilha aqui, ou seja, todo canto que a gente vai, estamos com nossas mentes sempre sendo bombardeadas, e se não ter cuidado, a gente acaba entupindo nossas mentes, nossos pensamentos, com coisas. E na verdade, se você pensar bem, todo mundo, a todo instante, está pensando em alguma coisa. Né? É muito difícil você chegar num tempo no seu dia de você ficar totalmente não pensar em nada. Não, sempre tem alguma coisa batendo aqui dentro. Né? Sempre tem alguma coisa que a gente está pensando, uma coisa que a gente está contemplando, sempre tem alguma coisa. Então, Deus aqui está dizendo, nisso pensai. Então, pensar todo mundo pensa, mas ele está sendo específico, nisso pensai. E os pensamentos, os nossos pensamentos, são muito importantes para Deus, mais do que você imagina. Tanto que Deus destruiu toda uma civilização. Todo mundo. Deus destruiu todo mundo, certa vez, por causa dos pensamentos. Lá em Gênesis 6, e versículo 5, a gente vê quão importante, a importância que Deus dá aos pensamentos. Olha o que fala o versículo 5 de Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, do seu coração era só má continuamente. Deus está dizendo aqui o seguinte, ele viu que o pensamento dos homens, o que ele pensava, era mal. Agora veja que existe uma ligação entre o pensamento e o que a gente faz. Né? De novo, versículo 5 de Gênesis 6. E viu o Senhor a maldade do homem. Maldade é que o homem está fazendo coisa mal. Se multiplicara sobre a terra, ou seja, a maldade estava crescendo na terra. Então o problema não era o pensamento. Era que as pessoas estavam fazendo maldade.
Estava aumentando a maldade na terra. Então, não estava só pensando, estava fazendo. Aí continua. E que toda a imaginação dos pensamentos. Agora, diga uma coisa. Antes da gente fazer alguma coisa, primeiro a gente vai pensar. Toda ação começa no coração. Eu vou dar um exemplo. Você está aqui hoje, você, uma dona de casa, mãe de família, que seja. Aí você fala assim, rapaz, amanhã para o almoço eu vou fazer um peixe. Mas veja bem, antes de pegar o peixe, fazer o peixe, você fez o quê? Pensou. Toda ação, tudo que a gente faz, começa aqui, ó, no pensamento. No pensamento. Por isso que Deus se importa com os nossos pensamentos. Por isso que pecado não é só o que a gente faz, mas é o que a gente pensa. Jesus falou certa vez que quando um homem olha para uma mulher e intenta no seu coração contra ela, ele já cometeu adultério. Mas pastor, eu nem cheguei perto, eu só... Já cometeu. Já cometeu. Ou seja, o mero pensar, o mero olhar. E aqui Deus está dizendo, a maldade do mundo se multiplicara porque a imaginação dos pensamentos do homem era só para mal. Então veja, Deus se importa com os nossos pensamentos. Agora, nós sabemos do seguinte, eu sei dos meus pensamentos. Ninguém mais sabe, só Deus. Vocês não fazem a mínima ideia do que eu estou pensando. Eu não faço a mínima ideia dos seus pensamentos. Mas Deus enxerga os nossos pensamentos como se fosse um livro, um filme, estivesse vendo ao vivo. Tá? Então, para Deus, os nossos pensamentos, eles são abertos e são conhecidos. Então, os nossos pensamentos são importantes para Deus. Os nossos pensamentos são diferentes do de Deus. Lá em Isaías, versículo 55, capítulo 55 e versículo 8, mostra como os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos estão dessintonizados. Lembra antigamente quando não tinha televisão digital? Era televisão, e agora estou voltando para a época, estou demonstrando a idade. Aquela televisão que você girava o clock, aí você tem que dar uns tapas na televisão, mexer na antena. Né? Para que aquilo? Era para sintonizar. E muitas vezes a antena não estava... Né? Alguém já botou bombril na ponta da antena? Pois é, eu nunca fiz isso. Então, para que tudo aquilo? Para você sintonizar, para pegar aquela imagem melhor, bonita, clara, limpa. Né? Pois bem, os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus não estão no mesmo canal. Estão dessintonizados. Lá em Isaías 55 e 8 fala assim, é Deus falando através do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos, veja bem, pensamentos de novo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falou. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, aqui a gente vê duas coisas. A gente vê essa diferença, essa dessintonia, está fora do mesmo canal, não está na mesma frequência. Mas não só isso, mas note como Deus, mais uma vez, ele liga o pensamento com os caminhos. Deus falou, vocês não pensam como eu e vocês não caminham como eu. E vocês não caminham como eu porque vocês não pensam como eu. Então, o que a gente pensa vai determinar como a gente caminha. A forma que a gente pensa vai ser refletida na forma que a gente anda. Como a gente vive, o que a gente faz. E por isso que Deus coloca tanta importância com isso. E os nossos caminhos e pensamentos nem sempre são ruins, mas também nem sempre são bons. Ainda em Isaías, no capítulo 65 e no versículo número 2, diz assim, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, é Deus falando, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Repara, Deus falou, tem um povo aqui que me recusa, eu estendo a mão, ele recusa, eles não andam por caminho bom, andam por caminho mau, porque eles andam após, ou seja, segundo, de acordo com os seus pensamentos. Todos nós vamos andar de acordo com os nossos pensamentos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Então é muito importante o que a gente pensa. E no texto lá em Filipenses, Deus fala, nisso pensai. Isso o que, pastor? Versículo 8 fala, tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, com virtude e com louvor, nisso pensai. Então, se for coisas que não se encaixam nesses parâmetros, a gente deve, sabe o que fazer? Não pensar, não deixar ocupar a nossa mente, porque se a gente deixar ocupar a nossa mente,
aquilo vai ser transferido, traduzido, transformado em ação, em palavras, em decisões. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Então, vamos ver hoje algumas coisas, porque pensamento dá fruto. Pensamento é como uma semente. Lá em Jeremias 6:19 fala assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Deus está falando, eu vou trazer mal. Por que Deus vai fazer isso? Ele vai explicar. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Veja só, essas pessoas aqui que Deus está falando, eles haviam rejeitado a lei de Deus, não tinham aceitado as palavras de Deus, e eles estavam colhendo o fruto dos seus pensamentos, que não era bom pelo jeito que Deus ia ralar com eles. Então aqui está dizendo que existe tal coisa como fruto dos seus pensamentos. Então os nossos pensamentos, eles são uma espécie de semente. E se a gente fica com essas sementes, esses pensamentos, isso vai ser traduzido em fruto. Ou seja, como disse, decisões, palavras, às vezes palavras que não deveríamos ter falado, palavras ásperas, né, com nossos filhos, nossos cônjuges, nossos vizinhos, enfim. Mas tudo isso é fruto dos pensamentos. Então nós temos que cultivar pensamentos como descrito lá em Filipenses. Pensamentos bons, louváveis, de virtude, né, de louvor. Então é preciso a gente sintonizar com os pensamentos de Deus. Tá? E a gente leu isso no versículo 9, onde justamente fala, né, tudo que é justo, amável, puro, honesto, verdadeiro, nisso pensai. Então nós temos que pensar nessas coisas para a gente poder justamente pensar e ter os frutos destas coisas boas. Uma coisa, se a gente plantar milho, nós vamos colher o quê? Milho, não é nenhum mistério. Tá? Inclusive lá em casa tem um pé de milho crescendo, ninguém plantou, acho que um grão de milho caiu em algum lugar, ele cresceu, a gente deixou, está com uma espigazinha desse tamanho já. Já vamos assar ele para um mês, mas enfim. O que acontece? Se eu plantar caju, o irmão João me deu uma muda de caju desse tamanho, uns anos atrás, hoje está uma baita árvore, já podamos, a bicha não para de crescer. Eu vou colher caju, gente, e fato já colhi, irmão, muito caju do pé de caju da muda que você me deu. Se eu plantar manga, eu vou colher manga, não é nenhum mistério. Então se nossos pensamentos são sementes, e essas sementes vão dar fruto, aquilo que eu pensar vai ser o fruto que eu vou colher. Então a gente quer colher o quê? A gente quer colher coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, com virtude e louvor. Então nós temos que nisso pensar, nós temos que isso plantar no solo da nossa mente, do nosso coração. Agora, quem controla os nossos pensamentos, muitas vezes não somos nós. É o que a gente deixa entrar por aqui e por aqui. No começo eu falei que a gente é bombardeado, né, por propaganda. Você acha que propaganda na rádio, na televisão, custa tão caro? Sabe o que é? Bota o anúncio. Sandálias, eu não vou fazer propaganda aqui, mas sandália tal, sandália tal, sandália tal. Daqui a pouco isso vai acontecer, no outro dia, um monte de gente vai sair e vai comprar o quê? A tal sandália. Por quê? Porque foi plantada uma semente no pensamento delas. Entendeu? Então propaganda é isso. Propaganda, eu não estou dizendo que propaganda é errado, mas eu estou dizendo o seguinte, propaganda é a pessoa, ou a firma, a empresa, semeando pensamentos para colher o fruto. Né? Então aqui é a mesma coisa. Nós controlamos nossos pensamentos, mas nossos pensamentos são influenciados pelo que a gente permite entrar por aqui e por aqui. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente deixa entrar na nossa mente, deixamos entrar no nosso coração. Muito cuidado mesmo. Então, mas existem várias coisas que nós devemos pensar, tá? De modo geral. Primeira coisa que nós devemos pensar na nossa condição espiritual. Lá em João 3:36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a primeira coisa é pense na sua condição espiritual. Só tem duas condições espirituais. Ou a pessoa é salva, ou ela não é. Não tem meio termo. Tá? Não existe essa de, um dia eu fui. Não. Se você era, você é. Se você nunca foi, você não é. Eu sou meio. Não tem meio. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou a pessoa é salva, ou a pessoa não é salva. Como a Bíblia fala, aquele que crê, não crê no Filho, não verá a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tá? Então nós temos que pensar, porque se a gente se preocupar com a nossa condição física, financeira, material, tudo muito bem, mas não pensar na nossa condição espiritual, um dia a gente vai deixar esse mundo e vamos entrar na eternidade, sem ter pensado na coisa mais importante. Tem muita gente que se preocupa mais como se aparenta, como é que está o cabelo, como é que está a unha, como é que está a roupa. Não é errado com isso, mas devemos pensar nessa condição espiritual. Isso é muito mais louvável, é muito mais virtuoso, é muito mais verdadeiro. Porque uma vez que a gente deixar essa vida, não interessa se a unha está bonita, se o peso está bom, se o cabelo está ajeitado, se a pessoa está... Não vai resolver nada, é passageiro. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com essas coisas. Mas devemos pensar na nossa condição espiritual. Se a gente é salvo ou não, se a gente vive para Deus ou não. Pastor, é possível alguém ser salvo e ser carnal? Alguém ser salvo, mas não ter uma vida toda nos eixos? Eu vou dar um trecho aqui e eu vou dizer que você responde essa pergunta. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 6, fala algo que, se não tivesse esse versículo aqui na Bíblia, eu diria que Ló não era salvo. Vocês conhecem Ló, sobrinho de Abraão. Ló foi dada uma escolha e Abraão falou, vamos dividir, eu vou para cá, você escolha primeiro, eu vou na direção oposta. Ele olhou para as planícies, onde tinha no fundo Sodoma e Gomorra, e ele falou, não, eu vou para lá. E primeiro ele foi e acampou na planície. Mas logo após ele não estava mais na planície, ele estava dentro da cidade e era um dos chefes, um dos líderes da cidade. De Sodoma e Gomorra, uma cidade horrível, perversa, mal. Deus até destruiu, tão ruim que era a cidade. Deus choveu fogo, enxofre e acabou com a cidade. Esse Ló, eu diria que não é salvo. Esse é o Ló que o anjo teve que arrastar ele. Deus mandou 2 anjos e falou, Ló, vamos embora que Deus vai destruir a cidade. Ele ficou enrolando, tiveram que pegar ele, literalmente pegar ele, arrastar ele fora da cidade. Ele fugiu de casa, teve que sair fugido de casa. Ele levou o que com ele? Diz uma coisa, se eu pudesse ir para casa agora, está vindo um tsunami de Marcel, então vá para casa, pega o que puder e corra. O que você pegaria? Eu pegaria a Bíblia, claro. Eu pegaria um saco de dinheiro, que eu não tenho. Sabe o que ele pegou? Uma garrafa de vinho. Repara. A coisa mais importante era o quê? Ele foi e pegou vinho. Se embebedou, e o resto da história você conhece como ele cometeu aquela abominação com as filhas lá. Esse Ló, pastor, não é possível que um caba desse vá para o céu. Vamos ler aqui. 2 Pedro 2, capítulo 6, fala assim. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló. Como é que é? Deixa eu ler direito aqui. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O justo Ló, a Bíblia está chamando Ló de justo. Agora a gente sabe que de justo não tinha nada. Então por que esse justo? Justo porque ele era justificado, ele era salvo, gente. Ele não vivia uma vida justa. A gente sabe disso que a gente lê na Bíblia. Eu acabei de falar um monte de coisa aqui. Mas a Bíblia chama ele de justo, não porque ele era justo, mas porque ele tinha a justiça de Deus. Ou seja, Ló era um homem salvo. Apesar da vida dissoluta, do mau exemplo, apesar de tudo, ele era uma pessoa salva. O justo Ló. Tanto que era salvo que Deus tirou ele e falou, eu não vou destruir a cidade com você dentro, porque o seu tio Abraão pediu para livrar você.
Está entendendo? É possível alguém ser salvo, mas não viver para Deus. Mas vai para o céu, pastor? Vai para o céu. Mas lembre-se disso. Na agenda, quando a gente chegar no céu, tá? Se o arrebatamento acontecer hoje, acontecer agora, a primeira coisa na agenda vai ser o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é quando todos os crentes de todos os tempos vão estar perante Jesus e eles vão ser julgados. Agora, não vai ser julgado para ver se vai ou não vai para o céu. Já estão no céu. Isso vai acontecer no céu. Então, quem não for salvo não vai estar lá nesse tribunal de Cristo. Então, para que é um tribunal? Para que ter um julgamento? Está todo no céu. Pois bem, a Bíblia fala que é para julgar como a gente viveu. Não para determinar céu e inferno. Isso já foi resolvido quando foi salvo. É para determinar a posição de galardão que vamos ter no céu. O céu não vai ser igual para todo mundo. Haverá posições, cargos, moradas. Então, o justo, a pessoa salva que não viveu para Deus, ele vai para o céu. Mas quando chegar lá, ele não vai ter galardão, posição, não vai ter recompensa. Já a pessoa que viveu para Deus vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter uma posição. Então, por que o crente... Porque muita gente fala, pastor, se a salvação é pela graça e eu sou salvo, para que eu viver para Deus? Eu estou indo para o céu, eu sou salvo, é pela graça. Então, você vai viver toda uma eternidade de acordo com a recompensa da vida que você viveu aqui na terra. Porque no céu, como a gente chegar no céu, assim nós vamos ficar para todo sempre. Aqui não, aqui a pessoa pode ganhar na lota, a pessoa pode dar promoção, achar dinheiro, pode se eleger, virar político, ficar rico. Tá. No céu não vai ter isso, no céu não tem isso. No céu você vai ser toda a eternidade, aquilo que você for quando chegar. Então, se a gente viver uma vida para Deus, quando a gente for chegar no céu, no tribunal de Cristo, Ele vai dizer, bom e fiel servo, você foi fiel no pouco, seja fiel no muito, seja sobre 10 cidades. Lembra dessa parábola que Jesus contou? Por que ele falou, seja sobre 10 cidades? Porque no céu, gente, o céu, vai ter cidade, vai ter rua, vai ser como vai ter mundo, não, sabe? Não vai ser nas nuvens, tocando harpa, voando com os anjos, isso não existe. O céu vai ter rua, o céu vai ter casa, o céu vai ter posição, o céu vai ter cidade, o céu vai ter tudo isso no céu. E lá ninguém vai ser eleito governador de nada, ele vai ser colocado como recompensa de como viveu aqui na terra. Então a nossa posição no céu vai refletir como a gente viveu aqui na terra. Então te conto uma coisa, Ló vai para o céu, está no céu, mas a posição dele está lá embaixo. Por quê? Porque ele viveu uma vida triste. Mas ele é chamado de justo, porque ele é salvo. Então nós temos que pensar, eu sou salvo, ok, beleza, ótimo. 2, eu estou vivendo para Deus. Eu estou vivendo de tal modo que quando eu chegar no céu, Jesus vai dizer, bom e fiel servo. Ou ele vai dizer assim, te garanto, Ló, quando chegar a vez de Ló, Jesus vai dizer assim, Ló, você viveu com Abraão. Você foi sobrinho de Abraão, você viveu com Abraão. Você viu o trabalho, você viu como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você termina desse jeito? Como é que você viveu desse jeito, rapaz? Vai, entra no céu, vai, eu te salvei, tu é justo, vai, entra. Mas sai da minha frente, como de ideia, entra. Pronto, vai ser esse tipo de recepção. Agora, quando chegar Abraão, te garanto que quando chegar Abraão, Deus vai dizer, bom e fiel servo, entre no gozo do Senhor, seja de vós sobre 1000 cidades. Por quê? Porque Abraão não foi perfeito, mas Abraão viveu para Deus. Tá? Deus não espera a perfeição de ninguém, porque Ele sabe que ninguém é perfeito. Mas Ele espera o quê? Fidelidade, obediência. Não perfeitamente, Ele sabe disso. Então nós temos que pensar nessas coisas, porque isso é puro, isso é verdadeiro, isso é louvável. E muita gente está pensando no carro, na bicicleta, no cabelo, na unha, na roupa, no sapato, no jogo, nada de errado com essas coisas. A gente pensa no que é importante, ou a gente deixa as outras coisas entupir e ocupar a nossa mente, ao ponto que a gente nem pensa nisso e está nem aí com nada. Tá? Então pense
na nossa condição espiritual. Pense também no caminho que estamos andando. Isaías 53:6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, qual o caminho que ele está andando? Vamos pensar nisso um pouquinho. Qual caminho estamos andando? Porque o diabo não está interessado em qual caminho eu e você andamos, conquanto que não seja o caminho de Deus. Existem 100 caminhos, mas só tem um caminho de Deus. O diabo fala: escolha qualquer um, menos esse, de Deus. Escolha qualquer um dos 99 caminhos. Eu não ligo, eu aplaudo, até ajudo você, mas esse um caminho de Deus, esse daqui não, esse daqui você não anda. O diabo só está preocupado que você não ande no caminho de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado em como nós andamos, e nós temos que pensar em como nós andamos. Provérbios 12:15 fala assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. Está falando sobre caminho. Está falando que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. O insensato é o tolo. O tolo, a pessoa tola, ela acha que o caminho dela é o certo. Não adianta alguém vir e falar: oi, Psite, está errado, está aí. Não, ele não dá ouvido aos conselhos. O tolo faz erro e acha que está certo. É um problema, porque se a pessoa acha que está certo, nunca vai deixar de fazer o erro. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito. Parece. Ao homem, para mim, para você, ele parece que é certo. Mas o fim dele, do caminho, são caminhos da morte. Para a gente parece certo. Não, esse aqui é bom, eu vou por ele. Só que no final do caminho não vai ter o que você queria. Até a morte. Até a morte. Então pense no caminho que nós estamos e pense no final dele. O bom entendimento favorece. Mas o caminho, mais uma vez, caminho. O caminho dos prevaricadores. Prevaricador é pecador. Outra palavra para pecador. O caminho dos prevaricadores ou dos pecadores é áspero. Sabe o que é áspero? Uma lixa. Sabe o que é áspero? Asfalto. Alguém já levou uma queda numa moto de bicicleta e saiu ralando no asfalto? Aquela lixa, aí ralou tudinho, o braço, a perna. Pois é. O caminho do prevaricador é áspero. Arde. Outro dia eu vi um rapaz que teve um acidente de moto. Rapaz, a perna dele aqui do lado. Menino, desceu assim, ó. Arrancou a pele todinha, estava uma carne viva. Homem, imagina, só olhar doía. Imagina aquilo ali. Aí vem a enfermeira, vai para limpar aquilo. Aí vai botar um rebo. Só de pensar eu tenho vontade de não pensar mais nisso. Mas sabe o que é isso? A Bíblia fala que o caminho do prevaricador é áspero. Ele machuca. Não é liso. É áspero. Caminho. Então vamos pensar no caminho. Porque o caminho nosso pode ser áspero ou não. Quem vai decidir somos nós. Mas se a gente não pensar no que estamos andando, nós temos que ter cuidado. Então, o rei Salomão, por exemplo. O rei Salomão fez tudo o que o seu coração queria. A Bíblia fala. Tudo o que ele queria fazer, ele fez. E ele resumiu a sua vida. O próprio rei Salomão resumiu a vida dele, depois de fazer tudo o que ele fez, lá em Eclesiastes 1. Eclesiastes 1 e versículo 2, fala assim, isso é Salomão falando. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Gente, quem disse isso foi o maior rei de Israel, o que levou o reino de Israel ao seu auge, quando estava mais rico. Tão maravilhoso era que o templo de ouro brilhava, era famoso, a rainha da Etiópia veio e falou, uau, me contaram que aqui a coisa era esplêndida, mas não me contaram nem metade da história. Pois é, esse é o rei Salomão que falou, grande coisa. É tudo vaidade, é tudo vazio, é tudo oco, nada adiantou. Esse cara tinha poder, tinha fama, tinha dinheiro, tinha tudo. Ele falou, grande coisa. O que adiantou tudo isso? Ele mesmo escreveu.
Então eu pergunto, que caminho nós estamos andando? Vamos pensar no caminho. O que a gente está caminhando? E última coisa, eu falei agora há pouco sobre o tribunal de Cristo. Vamos lá para Romanos 14, capítulo 10, que fala justamente sobre esse tribunal de Cristo. Tá? Romanos 14, 10 diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos quem? Todos os crentes, todos os salvos, todos vão comparecer. Versículo 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja só, todo mundo vai comparecer ao tribunal de Cristo e todo mundo vai dar conta de si mesmo. Dar conta quer dizer, nós vamos ter que nos explicar perante Deus. Prestar contas da nossa vida aqui na terra. Então, nós somos apenas mordomos, cuidadores, administradores das coisas que Deus nos deu. E Deus vai cobrar isso. Ó, eu te dei vida, te dei saúde, te dei isso, te dei aquilo, o que você fez com isso? Tá? Pense muito nisso, porque isso é uma realidade, isso vai acontecer. Gente, o tribunal de Cristo vai acontecer. Se você é salvo, se você não é salvo, então você não vai estar lá. Mas se você é salvo, você vai estar lá, eu vou estar lá. E nós vamos prestar conta de nós mesmos para Deus. Tá? E a última coisa que eu quero falar hoje é para a gente pensar, além da nossa condição espiritual, além do nosso caminho em que caminhamos, além do fato que o tribunal de Cristo é uma realidade, vamos pensar no fato que o nosso tempo é curto. Olha o que fala Tiago 4 e versículo 14. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Gente, eu estou com 53 anos. Eu sei, não parece, parece mais, mas veja bem. Gente, onde que foram esses anos todos? Gente, exatamente o que a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois ó, vai embora. Aí você compara a nossa vida, que a pessoa viva até 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Compare isso com a eternidade. O tempo é curto. O tempo é curto. Como a gente vive aqui no nosso... Vamos ser generosos, que a gente tenha 100 anos aqui na Terra. Deus queira que todos nós vivamos até 100 anos ou mais. O que é 100 anos? Comparado com a eternidade. O que 100 anos vivendo para Deus? Para ganhar um galardão, uma recompensa que vai durar para todos sempre, do sempre, do sempre, do sempre, do sempre, do sempre. Gente, a vida é curta. Eu já sou avô. Minhas filhas tudo grande, casado, tendo filho. Eu falo, caramba, parece ontem que elas eram desse tamanho, eu brincava com elas, saía para o parque com elas. Sinceramente, parece que foi ontem. Eu sei que não foi ontem, mas parece que foi pouco tempo atrás. Hoje eu estou segurando os meus netos. Parece ontem que eram as minhas filhas que estavam segurando. Onde é que foi esse tempo todo? Pois é, desvaneceu. O tempo passa. Mas o irmão João já ouviu falar isso, que eu de vez em quando eu falo isso, ele está conosco desde o começo, ele já, com certeza não é novidade que eu vou dizer aqui, mas uma das mensagens mais impactantes que eu ouvi na minha vida, eu nem lembro qual foi o texto, não lembro nada da mensagem desse pregador que pregou, eu só lembro de uma coisa, ele falou assim, eu não quero chegar lá na frente, no final da vida, olhar para trás e dizer, o que foi que eu fiz com a minha vida? O que eu tenho para mostrar da minha vida? Onde é que foi esses anos todos? Eu não lembro do que era a mensagem, eu lembro, mas isso marcou um prego que marcou a minha mente, marcou meu coração. Foi justamente isso, falar, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero ver quando eu olhar para trás, lá na frente, quando eu tiver
Ele é velhinho, com 50 anos de idade. Tem um velhinho já caducando com 50 anos de idade. E eu olhar para trás, o que eu vou ver? O que mexer no meu caminho? A vida é curta, gente. Pense nisso, porque o ser humano, ele não gosta de pensar que um dia vai morrer. Então eu acho que existe uma espécie de mecanismo natural do homem de achar que ele vai viver para sempre. E a gente tem que pensar nisso. Isso é verdadeiro. Isso é louvável. A nossa vida, ela é curta. Ela tem um tempo e ela é curta. Na realidade, nenhum de nós sabe se a gente vai estar vivo amanhã, semana que vem, hoje à noite. A gente não sabe. A gente pode ver mais 20, 30, 40, 50 anos. A gente pode ver mais 5 minutos. Ninguém sabe. Então, não só a vida é curta, mas ela desvanece, ela é frágil. A única coisa necessária para a gente morrer, a gente está vivo. Estando vivo, pronto. Só basta isso. Então, nós temos que ficar pensando na brevidade da vida. Nós temos que encher nossas mentes, manter nossos pensamentos no fato que a vida é curta, no fato que existe o céu, existe o inferno, existe um tribunal de Cristo, existe o caminho e que estamos andando ou não. Mas temos que pensar nessas coisas e não ficar pensando nos desafios da vida, nas responsabilidades da vida. Não estou dizendo para a gente não ser responsável, mas temos que pensar nessas coisas também. Senão um dia a gente vai deixar esse mundo. Um dia a gente vai chegar lá na frente, lá para trás e falar: onde é que foi? O que foi que eu fiz? O que eu vou mostrar para Cristo? Tá? Então vamos pensar nessas coisas. Vamos pensar naquilo que é louvável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de louvor. Porque Deus manda. Nisso, pensai. E nas coisas que não são, deixar de lado. Não vamos pensar. Não vamos entupir nossas mentes. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado.